Eu acho que o público, em geral, tem a impressão de que os influenciadores são burros. E eles não são, eles são muito inteligentes. Quero dizer, e tem visão crítica de si mesmo. E é por isso que os influenciadores, eu sabia, iam gostar da novela também. Ou seja, eles não iam ficar ofendidos, porque a vida real é mais complexa do que isso, sabe? E eu acho que a função da dramaturgia é fazer as perguntas e não dar as respostas. Ou seja, eu não quis fazer uma novela que fala contra os influenciadores. Nada disso. Eu quis fazer uma novela que questiona, em vez de ser contra, que é o que as pessoas tentam colocar essa frase, ele é contra, fez uma novela contra a estética, contra os influenciadores. Não, não é contra. É sobre, é perguntando. Nesse mundo de influenciadores, você lembra que você também é uma pessoa real e tem uma vida própria e uma vida pessoal? E você lembra que você é diferente, o que você mostra para o público de quem você é? E em que momento você passa a, na vida privada, ser quem você vende para o público? E eu acho que essas perguntas todas são perguntas que eu não tenho dúvidas de que a Boca Rosa, a Virgínia se fazem todo santo dia. E se fazem terapia, levam para a terapia delas. Como que você vê esse sucesso e o que você acredita que tem na novela que tenha chamado a atenção do Brasil inteiro? Eu vejo o sucesso com muita alegria, estou vivendo um momento muito feliz, porque sempre fui apaixonado por novela, queria escrever novelas e curiosamente a gente tinha a mesma sensação que você acabou de dizer, que é... Eu falo olhando para você ou para cá? Pode ser para mim. Tá. Eu tinha a mesma sensação que você acabou de dizer. Ou seja, enquanto eu escrevia, eu me diverti muito escrevendo, eu tive a supervisão do Silvio de Abreu, eu tinha a minha equipe, então eu tinha a reação dessas pessoas que viravam: Rafa, você é louco, você vai fazer isso na novela? Pode fazer isso? A gente pode, se ninguém diz que não pode, pode. Então a minha própria equipe, eu via a reação às vezes das ideias que eu trazia, e às vezes eles, assim, com o tempo também passaram a trazer ideias assim, e a gente ficava: caramba, isso aqui tá legal. Então a gente se divertia e gostava muito do resultado. Quando a gente foi para a parte do elenco, da direção, da produção, da Coração da Selva, a Maria de Médici, a diretora-geral, o próprio elenco, muita gente topou fazer porque leu o texto e falava: gente, nunca vi isso, quero fazer. Então a gente começou a ter essas reações. Então a gente tinha, assim, a certeza de que a gente tinha uma história muito legal em mãos, mas, claro, também tinha isso aí que você falou, essa dúvida de, beleza, é ótimo, mas qual é o alcance que a gente vai ter? Né? O quanto o streaming chega e penetra e fura a bolha e tal, a gente não sabia. Era a primeira novela da Max, a própria Max também estava descobrindo esse terreno. Então, mas eu sou otimista e eu acredito, sempre acreditei que quando eu faço as histórias que eu gosto, as pessoas também vão gostar. Isso acontece também no lado oposto. Às vezes eu faço histórias e falo assim: isso aqui não ficou tão bom. E aí eu vou lançar e eu falo assim: eu acho que vão até gostar, mas não vão amar. Ou seja, eu realmente acho que o autor... Posso te dizer que até agora eu acertei tudo. Tudo que eu falei: isso aqui vai ser bom, mas não tanto. Foi bom, mas não tanto. E quando eu falei: isso aqui vai dar certo, a coisa foi. Então, eu não sei, eu acho que é um feeling que a gente tem. Então, antes da estreia, as pessoas me perguntavam, eu falava: gente, vai ser legal. O elenco tá ótimo, a Camila Pitanga tá fazendo um papel diferente de tudo que ela já fez. O Cerrado também, a Giovanna Antonelli também. A Camila Queiroz já é uma grande atriz, mas está mostrando com a Júlia, Sofia Júlia, que é uma das maiores atrizes do país e tal, enfim. Então eu tinha... E outros atores não tão conhecidos do grande público brilhando: Júlio Stockler, Augusto Madeira, Chiara, enfim. Então eu tinha muito isso. Agora, tem, Fernanda, o inexplicável também. Tem o que ninguém controla. O incontrolável é a melhor palavra. Que acho que foi lançado no momento muito certo. É uma novela, apesar de ser de suspense, de crime, é uma novela divertida, pra cima, animada, gay, e gay no sentido de feliz, né? E justamente por isso, ter sido lançada no verão, pegando o carnaval, eu acho que foi o momento perfeito da novela. O momento perfeito também do que está sendo visto no Brasil, ou seja, o público estava sedento por uma novela com elementos clássicos, com uma vilã apaixonante e tal. Então também
tudo isso é um momento. Eu escrevi a novela há 2 anos, eu não tinha como saber que o momento seria esse. Então, o momento em que foi lançado foi uma coisa muito, muito legal, assim, né? E aí a gente vê a repercussão nesse sentido. Gente, fantasia de carnaval, de pessoas vestidas de Lola e de Lolover. Agora, sexta-feira é o capítulo final, Watch Paris por todo o país. Eu estou recebendo um amigo meu de Teresina, falou, cara, o bar em Teresina, o maior bar de Teresina vai fechar. Tá vendendo ingresso para ver o capítulo final. Aí é Teresina, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, umas 3 baladas. São Paulo, já uns 5 lugares. A Zig, que parece que é uma balada muito grande, já vendeu 3.000 ingressos. Então é uma coisa que a gente não tem há muito tempo. E aí ontem, conversando com amigos, eu ouvi uma coisa que para mim furou a bolha no sentido de virou cultura pop. Né? Ou seja, se você não está vendo, é você que está perdendo, né? O que é muito legal. Eu tenho a impressão que você fez um caminho diferente dos autores de novela. Porque você veio da literatura de crimes, você foi para séries e depois você foi para novela. Eu não Passei por filmes. Passou por filmes, sim. Eu não lembro de ninguém que tenha feito este caminho. Você fez o caminho inverso. Você vai querer continuar trabalhando com novelas? O que você achou desse mundo? Eu acho que cada um tem o seu caminho. É muito legal ver assim, a história dos autores de televisão e também de série. Assim, primeiro, o que é interessante eu olhando assim, a carreira é que eu peguei um momento que é um momento que foi muito único, né? A gente teve, por exemplo, tempos áureos da televisão aberta, em que os grandes autores surgiram, né? Os nomes que a gente conhece, Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Glória Pérez, Aguinaldo, porque foi aquele momento em que a televisão aberta parava o Brasil, e é muito legal esse momento. Quando chegou a minha vez, o Silvio foi meu supervisor, eu brinquei e falei, poxa, na minha vez não é assim, pô, que pena. Mas né? Mas aí ele falou, Rafa, aí a resposta do Silvio foi, mas você não entendeu que você agora está fazendo o que é a nova coisa, que é a chegada do streaming. Ou seja, a chegada do streaming fez com que tivessem que dar chance para os novos autores. E essa frase está na série. Que a Lula fala, que dá na novela, né? Que a Lula fala, você é a TV aberta, eu sou o streaming. Mas que na verdade não é uma coisa nem que eu acredite, ou seja, eu não acredito tanto nessa disputa entre a TV aberta e o streaming. Não acho que um vai acabar com o outro, eu acho que os dois vão coexistir. Eu acho que a TV aberta tem uma importância enorme e continua a ter uma importância, um alcance, uma penetração enorme. Então, não longe. Eu acho curioso como a mídia tenta fazer uma disputa, como se tivesse uma grande guerra, enfim, mas eu não acredito nessa guerra. Eu acho que, mas sem dúvida o streaming traz uma maneira nova de se fazer, que não exclui a anterior, só complementa talvez, cria um diálogo e tal. Mas aí o Silvio falou isso, ele falou, Rafa, é muito legal porque a chegada do streaming deu essa chance. Eu era um roteirista júnior na TV Globo, quando a Netflix chegou no Brasil e falou, cara, a gente quer uma série policial e a gente quer que você seja o criador da série. Então, assim, quando é que eu teria tido essa chance se não tivesse chegado o streaming? Sim. É um novo momento mesmo que a gente viveu e está vivendo, e não só eu, mas alguns colegas escritores e autores. Então, assim, acho que cada um tem uma trajetória. Eu, desde criança, o que eu queria fazer era livro e novela. Então, e aí a trajetória foi essa que você disse, né? Eu fiz livros, os livros me levaram ao audiovisual, a séries, porque era o que estava bombando na época, quando, né? Das séries eu fiz filmes, A Menina que Matou os Pais, Praça Paris, enfim, escrevi Família Feliz e tal. E cheguei na novela. E curiosamente, olha que interessante, me ocorreu agora, que era uma coisa que eu queria desde sempre, as coisas que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, são livro e novela. Filme e série eu gosto, não é que eu não goste, mas o tamanho de uma novela e o tamanho de um livro, ou seja, o fato de que eu tenho muitas páginas e muitos capítulos, é muito atraente para mim. Ou seja, eu gosto de, quando eu crio o personagem, eu gosto de ficar com ele, eu gosto de me divertir com ele, eu gosto de criar muita cena e pensar muita coisa. Então, no filme, por exemplo, para mim a coisa mais difícil de todas é escrever filme. Porque o filme eu tenho só 1h30, eu tenho só 90 páginas para fazer aquilo ser incrível. Né? Então é mais difícil para mim. Né? E aí a gente, falando um pouco de TV aberta e streaming, a Beleza Fatal agora que tá, né, já na TV aberta, o que foi algo gigantesco. Com certeza chega a mais pessoas, é impossível dizer que não.
E aí, recentemente, teve toda essa discussão de que a Globo e a Max estão brigando por você. Falando dessa guerra do streaming, existe agora também a guerra do streaming com a TV aberta por pessoas. O que você pode me contar sobre isso? Tá todo mundo te sondando? Como é que tá? Olha, eu tenho, felizmente, uma relação ótima com todos os canais. Com a Globo, com a Globoplay, que é né, parte do Grupo Globo, mas... Que vai vir Dias Perfeitos, inclusive. Com a Globoplay, com a Netflix, com a Amazon, com a Max. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trocar, então, felizmente, as pessoas com quem eu trabalho, eu brinco que a gente fez uma novela juntos, eu, a Maria de Médici, que é a diretora-geral, a produtora Coração da Selva, as produtoras da Warner, né? E a gente fez uma novela juntos, a gente terminou a novela, a gente se ama, a gente se gosta, a gente se deu bem. Não tem história de bastidor que um não gosta do outro, não tem, a gente se deu bem, porque basicamente eu respeito o trabalho dos outros e gosto de ter o meu trabalho respeitado, fui respeitado em todos os processos, na Netflix também me dou bem com todos os executivos, então por onde passo, felizmente, tem uma relação boa. E eu acho, há pouco tempo, até na internet, teve um post feito pela Globo, dando uma provocada na nossa novela, o que, gente, para mim é uma honra. Você imagina, o perfil da Globo faz uma brincadeira com a Max também foi lá e deu uma bela de uma resposta, que eu morri de rir. Então, enfim, eu acho tudo isso muito legal e sadio, mas a minha relação é muito boa com todos eles. Eu tenho mais vontade de fazer, eu tenho vontade sim de fazer outras novelas, estou em conversas com alguns lugares, ainda não tem nenhum lugar específico que eu tenha decidido, mas exatamente o que eu queria dizer, não existe essa relação minha com a Globo de qualquer bélica, sabe? Assim, eu comecei na TV Globo, eu aprendi muito na TV Globo, sou muito grato à TV Globo, em todos os sentidos, tanto porque quis ser autor de novelas, porque vi as novelas deles, então eu cresci vendo A Indomada, vendo Celebridade, vendo Senhora do Destino, vendo Próxima Vítima, Vale Tudo, então eu sou grato primeiro por isso, e segundo porque foi onde eu comecei minha carreira de roteirista, né? Então eu tenho uma relação ótima agora eu acho que a questão mesmo é decidir para onde eu vou ir mais. Na hora que a gente felizmente faz sucesso, é muito fácil você ser levado pelo canto da sereia, né? Então, eu acho que a grande questão não é a externa, é a interna, assim, qual é a próxima coisa que eu vou me divertir muito fazendo? Essa é a pergunta que eu estou me fazendo. O que realmente eu vou me divertir? Porque, mais uma vez, se eu me divertir, daqui a alguns anos, quando sair, vocês também vão se divertir. Eu já vi uma brincadeira falando que você é o Fábio Porchat dos escritores. Você está em tudo, fazendo tudo. A gente abre um livro, sai um Rafael Montes. E aí eu sei que agora você tem o Dias Perfeitos para sair na Globoplay. Quais são os seus próximos projetos? Dias Perfeitos na Globoplay é uma série de 8 episódios. A série está incrível. A série não foi escrita por mim, ela foi escrita pela Cláudia Juvan, a diretora-geral. Mas baseada no seu livro. É a Joana Jabassi. É baseado num romance meu e eu também acompanhei todo o processo da série. Eu sou consultor da série. Então, desde os roteiros até a escolha de elenco, filmagem, ou seja, a série eu acompanhei de perto, ainda que eu não tenha escrito, e eu não escrevi por um motivo simples, eu estava escrevendo Beleza Fatal. E a Cláudia Juvan fez um trabalho maravilhoso de adaptação do livro, é muito, muito legal, muito respeitoso e também trazendo coisas novas. Então, quem ama o livro vai gostar da série. E quem não ama tanto o livro também vai gostar da série, vai gostar até mais da série, que vai me deixar enciumado. E quem não leu o livro também vai... Então acho que vai ser uma série que vai fazer bastante barulho. Ela é diferente, ela é uma série mais pesada, mais séria, mais densa. Ela não tem o clima de Beleza Fatal. É mais Bom Dia Verônica. É mais Bom Dia Verônica. Mas é muito, muito legal. Eu estou bem animado para a série do Dias Perfeitos. E acho que vai fazer um barulho ótimo. E além disso, estou escrevendo um próximo livro, porque eu não quero deixar de escrever meus romances. Para mim é uma prioridade que eu continue a escrever livros. A relação que eu tenho com os meus leitores, e você sabe disso, né, Fernanda? Para mim ela é diferente da relação que eu tenho com o público do audiovisual. É uma relação muito mais íntima, muito mais profunda e interessante para mim. E acho que também para o leitor.
Então eu não quero perder isso, então eu quero continuar escrevendo livros, estou escrevendo então um livro novo, e estou escrevendo um projeto de audiovisual. Tem uma série pronta, que a gente não sabe ainda se vai ser filmada ou não, mas enfim, que não foi anunciada, então tem uma série já escrita. E estou fazendo um projeto audiovisual que eu não posso contar. Sei dos segredos. Falando um pouco de Beleza Fatal de novo... Mas só uma coisa, você falou que eu sou Fábio Porchat, e eu achei que era... Claro, tem a coisa de fazer várias coisas, que é isso. Para mim tem uma inquietação de eu querer fazer realmente... Eu gosto de experimentar, então assim, quando falaram, cara, vem fazer uma novela no streaming de 40 capítulos, fechada, eu falei, cara, como é que é uma novela no streaming? Ela é diferente da novela da TV aberta. Ela tem menos núcleos, ela pode discutir assuntos mais complexos. Menos inserção de patrocinador. Infelizmente. Tem menos... Mas tem menos... menos limites. Menos amarras. Menos amarras, menos obrigações. Então eu fui entender. Os tipos de gancho, eu acho, de Beleza Fatal são diferentes dos ganchos de uma novela da TV aberta. Eu não preciso fazer a reiteração que a novela da TV aberta precisa, porque a pessoa quando clica, ela começa a ver ali, e ela em tese está vendo, então ela clicou porque quis, não é porque está passando. Então pode ser uma novela de algum modo mais ágil. Então eu fui pensando essas coisas e fui descobrindo. Então eu continuo nesse lugar de querer fazer coisas que eu ainda não fiz e de ir experimentando. Eu, além de tudo isso que a gente falou, eu já tive coluna no jornal. Eu fui colunista do Globo por 2 anos e meio. Fiz, sofri muito, não quero nunca mais fazer. Não quero. E fui lá, experimentei, foi muito legal, mas não é pra mim. Experimentei apresentar um programa de televisão. Eu tinha um programa que eu entrevistava escritores na TV Brasil. Isso eu adorava fazer, sinto falta, porque eu gosto de bater papo, você sabe. Então, enfim, eu gosto dessa coisa de ir provando coisas. Mas tem um outro aspecto do Fábio Porchat, que eu pensei, por isso que eu quis falar, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito, né, com o lançamento de Beleza Fatal, de gente falando assim, nossa, mas você aparece nas redes sociais, no meu Instagram, eu faço posts falando, vai vir e tal, e num tom animado, que alguns colegas vieram me dizer, Rafa, isso não combina com um escritor de novelas tem que ser um cara sério, que fica nos bastidores e tal. E aí eu pensei sobre isso e eu falei, gente, mas eu gosto de fazer, eu gosto de estar em contato com o público. Talvez seja, nesse sentido também, o Fábio Porchat, no sentido de ser... Eu não acho que eu tenho que ver... Ou seja, eu levo o meu trabalho muito a sério, quando eu sento para fazer o meu trabalho, eu trabalho muito sério, mas eu não me levo a sério, no sentido de que eu não acho que o escritor tem que vender essa imagem do homem intelectual e inacessível. Eu sou falante, eu gosto de gente, eu gosto de estar com o público, e aí, então eu acho que tem também esse lugar de ser um autor em 2025, que tem Instagram, que gosta do público e que quer fazer post brincando com meme, fazendo palhaçada. E lendo teorias de Beleza Fatal. E lendo teorias, e fazendo dancinha, e provocando. Porque nesse sentido provoca, eu acho. É mais interessante, porque é isso. A pessoa que faz tudo isso é também a pessoa que... Gente, escrever a novela não é nada disso. Escrever a novela é sentar 12 horas na frente do computador e trabalhar todo santo dia por um ano. E que eu acho que fica mais orgânico também, porque as últimas novelas, por exemplo, da Globo, de grandes autores, uma das as críticas eram muito de que o autor não sabia do que estava escrevendo. Então, um exemplo foi, por exemplo, a última novela da Glória Pérez, que ela falava muito sobre redes sociais e tudo mais, só que era uma impressão um pouco datada que ela tinha. E aí eu vejo muito, tudo que você está falando sobre influenciadores em Beleza Fatal, tudo que você mostra sobre o uso de redes sociais e estética, é tudo muito atual, mesmo escrito há 2 anos. Então acho que tem essa sua vivência também que torna tudo mais orgânico, né? Eu acredito no autor no mundo, sempre acreditei, no sentido de que, para mim, se você não está na rua vendo gente, conhecendo gente, eu acho que eu escrevo, isso desde a literatura, eu escrevo porque eu sou apaixonado pelo ser humano, eu gosto de conhecer gente. Eu brinco se você me chama para uma festa e fala assim, Rafa, mas você não conhece ninguém? Eu falo, ainda bem que eu não conheço ninguém. Lá vou eu, quero muito ir nessa festa que eu não conheço ninguém. Ó, quanta gente que eu posso conhecer. Então eu tenho essa sede de conhecer os outros, as histórias dos outros, as vivências, as opiniões. Quando eu encontro alguém que tem opinião contrária a mim, é a coisa que eu mais gosto na vida.
porque eu fico ouvindo a pessoa defender uma tese de como ela enxerga o mundo, que não é como eu enxergo, mas tudo bem. Então eu tenho essa fascinação pelo ser humano. Então eu acho que sim, eu acredito que... eu acredito no autor do mundo, como eu falei. Assim, então eu gosto de estar por aí. Eu acho que isso se reflete na novela. As atrizes, a Pitanga, a Queiroz, outro dia a gente estava no telefone e ela falando, cara, muita gente me perguntando, essa frase da Lola, esse meme, é você que colocou? Perguntaram pra ela. Ela falou, não, gente, estava tudo no texto. Mas é porque é isso, eu sou um autor que gosta de colocar essas coisas no texto, sabe? Assim. A recepção foi muito grande de Beleza Fatal, tem sido muito grande. E aí eu vi já pessoas comentando, pessoas muito grandes, por exemplo, influenciadores ou pessoas que são mais desse mundo da beleza, falando que adoraram e tal. E vi muitas pessoas comentando, poxa, então as pessoas não entenderam a crítica do Rafael, eles não entenderam o que o Rafael está dizendo. Como tem sido isso para você? Você tem percebido isso? Você acha mesmo que as pessoas não entenderam o que você está tentando dizer? Eu acho que todo mundo entendeu muito bem, inclusive os influenciadores. É que as pessoas têm eu acho, o público em geral tem a impressão de que os influenciadores são burros, e eles não são, eles são muito inteligentes. Quero dizer, e tem visão crítica de si mesmo. E é por isso que os influenciadores, eu sabia, iam gostar da novela também. Ou seja, eles não iam ficar ofendidos, porque a vida real é mais complexa do que isso, sabe? E eu acho que a função da dramaturgia é fazer as perguntas e não dar as respostas. Ou seja, eu não quis fazer uma novela que fala contra os influenciadores. Nada disso. Eu quis fazer uma novela que questiona, em vez de ser contra, que é o que as pessoas tentam colocar essa frase, ele é contra, fez uma novela contra a estética, contra os influenciadores. Não, não é contra. É sobre, é perguntando. Nesse mundo de influenciadores, você lembra que você também é uma pessoa real e tem uma vida própria e uma vida pessoal? E você lembra que você é diferente, o que você mostra para o público de quem você é? E em que momento você passa na vida privada ser quem você vende para o público? E eu acho que essas perguntas todas são perguntas que eu não tenho dúvida. A GK, a Boca Rosa, a Virgínia se fazem todo santo dia. E se fazem terapia, levam para a terapia delas. A Anitta acabou de fazer um documentário falando disso. Entende? Então, então não tenho dúvida que as pessoas pensam sobre isso. Então, na medida em que elas veem uma novela em que fala desse assunto, elas se sentem vistas e representadas e não criticadas. Então, eu acho que é isso. Assim, eu queria fazer uma história em que em vez de ser contra a estética, eu perguntava, por que você está fazendo um procedimento estético? É para você mesmo? É para sua autoestima? Vai lá. Ou seja, Beleza Fatal tem jornadas edificantes, tem médicos bons. Ou seja, de maneira nenhuma é uma condenação do procedimento estético. É uma condenação da pressão absoluta de fazer isso pelos outros, de fazer isso para aparecer bem no Instagram, de querer ter uma vida perfeita nas redes sociais, enquanto quando você desliga a câmera você começa a chorar. Até o caso da Andréa, né? A Andréa precisava de procedimentos estéticos. E que ótimo que existe isso. Sim. Né? Mas não é só a cirurgia de redesignação sexual, não. E também de colocar peito, nada disso. Às vezes sim, é muito bom fazer um botox, é muito bom fazer uma harmonização facial. A questão é para quem, por quê. Com quem. Com quem e até quando. E qual é o limite. Quando você fala, não, chega, agora já tá bom, não preciso virar outra pessoa. Eu quero só melhorar a estética de quem eu sou, mas não virar outro. Né? Mais duas perguntas, tá? Eu queria saber como é que você está lidando, agora mais falando da sua carreira, como é que você está lidando com essa coisa do público infantil, porque você escreveu um livro focado no público infantil, que eu mesma adorei. Como é que está sendo isso? Você pretende continuar trabalhando com eles, focando neles? Então, mais uma vez, a minha inquietação de querer fazer coisas diferentes. Eu, através dos meus livros, né, Jantar Secreto, Dias Perfeitos, Família Feliz, eu escuto muita gente, Mulher no Escuro, muita gente falando, ai Rafa, eu comecei a gostar de ler pelos seus livros. Ou eu tinha perdido o costume de ler, voltei a gostar de ler pelos seus livros. E aí, de tanto ouvir isso, eu comecei a pensar, falei, caramba, mas que injusto que só possa ler meus livros quem tem 15, 16, 17 anos, né? Ou seja, antes não dá para ler meus livros, são livros adultos, pesados, com violência e tal. E eu falei, eu quero começar a formar leitores, né? Então, entrar nas escolas, e por isso fiz a Mágica Mortal. A repercussão da Mágica Mortal foi muito legal, ou seja, algumas escolas adotaram, o retorno que eu tenho de professores
Cara, eu adoto vários livros há anos e os alunos não gostam de ler, adotei a Máquina Mortal, agora está todo mundo obcecado, querendo ler mais livros, né? Enfim. Então esse retorno foi muito legal que eu tive, o que me faz sim ter vontade de escrever mais livros juvenis. O que me falta é tempo. Justo. Vontade não falta, ideia também não falta. Então eu tenho a ideia de um livro juvenil que eu quero escrever, mas eu tenho um livro adulto que eu também quero escrever, tenho uma novela, um filme, uma série, e eu ainda não fiz um musical e nenhuma peça de teatro que eu quero fazer. Ainda. Então, você vê como é difícil a minha vida. E eu ainda não posso só fazer tudo isso porque, como eu falei, o escritor tem que estar no mundo. Ele tem que viver, então eu tenho que encontrar as pessoas, eu não posso só me isolar e escrever. Então, e isso é uma coisa também que me chama a atenção, porque... Eu tenho vontade de fazer, não sei quando. Você tem contratos, né? Então você tem contrato, por exemplo, não sei, com a Companhia das Letras, você tem contrato com os streamings, enfim. Eles te pedem alguma coisa, você tem que parir essa coisa. Como que você trabalha sob pressão? Eu preciso entregar, eu tenho esse texto, porque às vezes as ideias... Eu sei que você tem muitas ideias, mas é o que você disse, às vezes elas não te agradam, às vezes não é isso que você quer, ou não é isso que o seu cliente, o streaming ou a editora quer. Como é que você funciona assim, dessa maneira? Felizmente, hoje em dia, a minha relação tanto com a editora, Companhia das Letras, quanto com os streams, que como eu falei, é ótima, é um pouco ao contrário, no sentido de que eu me pergunto o que eu quero fazer e eu pergunto, você quer isso aqui? Porque é isso que eu quero fazer. Então não existe uma pressão, existe uma pressão mais dos leitores até, assim, no sentido de que queremos o próximo livro. Mas eu, por exemplo, não tenho uma obrigação de entregar um livro para a Companhia das Letras em data nenhuma. A pressão é muito mais até minha, no sentido de que eu quero escrever outro livro, do que por contrato. Ou seja, eu não assino um contrato para criar uma pressão para mim mesmo. Eu mesmo já tenho a minha pressão e pronto. E aí, quando eu entendo que é o que eu quero fazer, eu vou lá e aí sim assino o contrato. Né? Tá, última pergunta mesmo. Quando eu brinquei, comprei na Baixa, né? Eu virei sua fã muito cedo. Era engraçado, porque eu sabia reconhecer você, mas às vezes as pessoas sabiam o seu nome e não viam quem você era, não sabiam quem era, isso há, sei lá, 6, 7 anos atrás, as pessoas não sabiam quem você era andando. Agora você é uma pessoa muito pública, porque não só os seus livros, Beleza Fatal também foi um canhão, as pessoas sabem quem é você, sabem o seu rosto. Como que isso afetou a sua vida pessoal, afetou, e como que está sendo essa relação no dia a dia com os fãs, não só nas redes sociais? Enfim, tem mudado. Tenho que te dizer que mudou muito nos últimos 3 anos, mas mudou muito por causa dos livros. Ou seja, ainda hoje eu sou muito reconhecido quando ando na rua pelos livros, o que eu acho mágico, acho impressionante, porque né, a gente infelizmente ainda não é um país de tantos leitores e a cara de um escritor não é conhecida exatamente. E toda vez que eu encontro alguém na rua que me reconhece, pede para tirar foto, ou pede um autógrafo, pede alguma coisa, na verdade a minha sensação é que eu que tinha que pedir a foto, mas é a maneira como eu sou artista, né? No sentido, eu escrevo para ser lido, eu gosto de ser lido. Eu te juro, com todas as ideias que eu tenho, eu não tenho um texto, não existe uma coisa que eu escrevi e falei, isso aqui eu escrevi para mim mesmo e guardei na gaveta. Nunca. Eu só escrevo para dialogar. Escrever para mim é a maneira de eu me conectar com o outro. Então eu conto uma história para que você leia a história e me diga o que você achou. Você pode nem sempre para te agradar, não é que eu quero agradar. Eu quero incomodar, cutucar, provocar, perguntar, mas é para o outro que eu faço isso. Então, quando alguém me aborda, e aí hoje em dia, sim, me abordam na rua, no restaurante, no elevador, em tudo. E alguém me fala assim, eu adoro o seu trabalho, juro, é sensacional. Você adora, então eu quero uma foto com você. Porque é isso, eu não entendo os artistas que não querem ter um contato com o seu público. Parece que eles esquecem que eles são os artistas que eles são, e eu acho que eles quiserem. Porque eu não queria ser famoso, eu queria ser lido, entende? Ou seja, o famoso é consequência. Né? E eu nem acho que o escritor é famoso, acho que o escritor é conhecido, para ser honesto. Acho que o escritor só sabe quem ele é, assim, e tal. E aí a coisa do Beleza Fatal acho que me levou para um público ainda maior. Eu torço para que esse público vá para os meus livros, porque quem gostou de Beleza Fatal eu acho que vai gostar dos meus livros.
E eu torço para que esse público... Uma coisa que foi muito legal que tem acontecido com Beleza Fatal é uma coisa que se perdeu, que é a valorização do autor também. Quando eu cresci vendo as novelas, as pessoas sabiam, poxa, essa é uma novela do Silvio de Abreu, e a novela do Silvio de Abreu é de um jeito, a novela de Gilberto Braga é de outro jeito, a novela da Glória Pérez de outro. Ou seja, havia uma marca autoral, as pessoas esperavam a próxima novela do Manuel Carlos, porque era Leblon, era Helena, tinha musiquinha, você tinha a bossa nova no fundo, então tinha uma identidade. E isso foi se perdendo. Hoje em dia, infelizmente, os autores, as pessoas não falam, eu vou ver a próxima novela porque ela é do fulaninho ou da fulaninha. E em Beleza Fatal, isso acho que muito graças ao elenco, que em toda entrevista fala do meu trabalho, e muito graças também aos livros, eu percebo uma atenção ao fato de que tem um maluco que escreve tudo isso. E talvez eu tenha que acompanhar esse maluco para saber o que ele vai fazer também por aí. Isso é muito legal. Aí eu vejo no Twitter a gente falando, achei que o Rafael Montes era um idoso, e coisas assim, e aí eu me divirto. As pessoas que mataram a minha mãe e as pessoas que mataram a Beca estão todos juntos. Qual?